3 motivos do porquê eu não consumo mais o Red Bull Zero ou o Red Bull de linha. Mas vamos lá, sem terrorismo, eu vou falar que em algumas exceções eu consumo, e aí a gente chega num denominador comum, na moderação, sem terrorismo aqui. Então, eu consumia, contextualizando, eu consumia isso aqui vira e mexe. Comprava até assim o engradadinho, tinha na geladeira, então principalmente dias de gravações, dias que eu ia pegar a estrada ou coisa assim, e saía ficar na rua, um dia mais agitado, etc, que eu ia sair até para me divertir ou coisas assim, principalmente à noite, né? Então eu consumia. E aí, um por semana, dois, às vezes tinha uma semana que eu consumia uns 3, etc, e ia no zero, porque eu falava assim, pô, se é pra consumir isso, que eu já sabia que era um ultraprocessado, e já sabia que era um refrigerante, e eu já falei nesse vídeo aqui nesse canal, que isso daqui é um refrigerante, lógico que eles conseguem mudar a nomenclatura, então eles colocam aqui, ó, composto líquido pronto para consumo à base de taurina. Então eles conseguiram achar uma nomenclatura diferente para não escrever refrigerante, mas eu acho que um dia eles já foram obrigados a escrever refrigerante aqui, agora eles conseguiram mudar a nomenclatura. Então eu sabia que era refrigerante, eu já procuro não exceder no açúcar há muito tempo, então eu faço as minhas escolhas para consumo de açúcar com moderação, que ela basicamente é no chocolate, que eu sou chocolatra, e eu falei, não, no Red Bull eu não vou consumir isso. Aí, quando eu fui reparar, eu falei assim, cara, eu tô consumindo em excesso isso daí. Já tá começando a ser mais um dia aqui, mais um dia ali, etc e tal. E isso daí é um ultraprocessado. Eu tô falando tanto aqui de ultraprocessado para eliminar o máximo de ultraprocessado e eu tô ali toda semana consumindo 1, 2, 3 vezes, às vezes, um ultraprocessado que eu tô aqui todo dia falando para vocês que, pô, não recomendo consumir isso daqui. E aí, eu falei assim, cara, não tem mais sentido de eu consumir isso. Eu fiz um detox ano passado que eu passei 15 dias sem nenhum ultraprocessado. Eu tirei tudo mesmo, até o chiclete eu tirei. O chiclete é um ultraprocessado, é um produto químico com adoçante, etc. E o Red Bull foi um desses que morreu. E até tiveram alguns que venceram lá no meu freezer. Eu não sabia nem o que fazer, eu até acabei jogando fora. Porque eu falei, cara, não tem sentido, por esses 3 motivos que eu vou falar lá no começo do vídeo que eu falei. Primeira coisa, eu não preciso dessa cafeína. Eu já tomo café de categoria especial, puro, sem impureza, sem amargor, que eu não preciso colocar açúcar, café de verdade. Então assim, se eu já consumo, eu acordo e tomo um café, no meio da manhã eu tomo outro café, depois eu tomo um café com leite, no meio da tarde eu tomo um café. Esse café já tem a cafeína de forma equilibrada, que vem da natureza, sem excessos, que não tem amargor, que não tem contaminações, eu já tenho minha fonte de cafeína. Por que eu devo consumir essa cafeína extra? Não. Eu consigo viver sem essa cafeína. Eu não preciso desse power de cafeína, dessa cafeína assim absurda, né, do ultraprocessado, sendo que eu posso consumir uma cafeína de verdade, naturalmente equilibrada, dentro de um grão, de uma fruta, que não me faz mal. Não tem mal nenhum pra minha vida, pra minha saúde. Por exemplo, meu filho, Thomas, ele bebe um golinho, último golinho de café ali, todo dia ele vai ali, bebe um golinho, ele pede café, cacá, ele fala cacá, cacá, cacá. Último golinho, aquilo ali que sobra na xícara, ele toma, fica aqui, ó, assim, ó, parece o Coringa, assim, quando ele bebe. Assim, o café já me dá esse power, não digo energia, mas esse sinal de alerta. A cafeína nos deixa em alerta, nos deixa assim, sabe, tipo ligado. É mais ou menos isso a cafeína. Aí, o segundo motivo é a energia. Aí a energia é diferente, as energias vêm do carboidrato, não vêm da cafeína. A energia vem do carboidrato, que eu preciso gastar essa energia. Aí, novamente, eu tenho outras fontes de energia. Eu tenho ali frutas, eu tenho pão, eu tenho bolo, eu tenho o próprio chocolate que eu consumo que tem açúcar. E esse açúcar e essa energia de outros produtos naturais, por exemplo, uma batata, um arroz, um feijão. Falei, cara, da comida de verdade eu já consigo extrair minha energia. Sabe onde tem bastante energia? Numa banana. Numa banana tem bastante energia. Numa barra de chocolate ao leite, de qualidade, sem gordura vegetal hidrogenada, tem bastante energia. Eu não preciso consumir a barra inteira, que nem eu vou fazendo, eu vou quebrando pedacinhos em pedacinhos. Então eu falei, cara, eu já tenho o sinal, o power, o alerta do café. Eu já tenho a energia vindo da comida de verdade que eu como ou ali daquele chocolatinho que eu como. E eu falei assim, eu não preciso disso. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, até quando eu tô 3 meses sem treinar, tô aqui para voltar para treinar, mas vou chegar lá, vou conseguir. Eu vou lá no Parque Ibirapuera correr, para treinar, corrida, etc. Ou vou na academia. Um café de verdade, um expresso de verdade e um quadradinho ou 2 quadradinhos de chocolate. É isso que eu preciso e dá uma energia do caramba. Beleza, eu preciso disso daqui pro meu dia a dia. Já tenho esses 2 aqui. Eu não preciso do ultraprocessado, que tem produtos químicos, que tem aromatizante, que tem corante, que tem emulsificante, que tem antioxidante, que tem antioxidante, não que o antioxidante a gente encontra dos alimentos de verdade, mas eles põem alguns artificiais ou naturais ali, ou coisas que, como fala, conservantes, né? Então, cara, 2 motivos que já não me faziam consumir isso daí.
Aí o terceiro motivo é que eu já falei e vou repetir aqui, é ultraprocessado, tem um monte de produto químico, é um refrigerante e mais que isso tem o adoçante. Aí o adoçante, ele não faz bem para o nosso organismo e para o nosso intestino. Eu vi uma série da Netflix, que eu não sei se é uma série ou apenas um vídeo, que é O Segredo do Intestino, alguma coisa assim, que é com a Julia Anders, que é uma cientista alemã incrível, ela tem um livro escrito sobre isso, O Intestino Amigo, alguma coisa assim, sensacional. E ali eu já sabia do adoçante e ali eu consegui entender mais profundamente. O adoçante, ele destrói a nossa mucosa do nosso intestino. Então você consumir adoçantes em excesso, você vai destruindo o seu intestino, a sua absorção de nutrientes e possivelmente fazendo vazar contaminações do seu intestino, que são fezes, na sua corrente sanguínea, dependendo do nível que você chega de contaminação e de inflamação no seu intestino. Então o adoçante, ele faz tudo isso. Então, cara, juntou tudo isso, eu falei assim, não tem mais sentido, eu tenho todas as informações, passou a ser uma dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva que eu já falei aqui pra vocês? É quando eu sei de algo que não me faz bem, que não é o certo a ser feito e continuo fazendo e sabendo. Aí nossa mente começa a não entender, fala assim, pô, você sabe isso, você continua fazendo, você sabe continuar fazendo, você sabe continuar fazendo. Acabou, chega uma bela hora que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você é um burro consciente, ou você mostra que é uma pessoa inteligente, né? Burro consciente nem existe, né? Então, assim, porque se você é burro, você não é consciente. Se você tem uma consciência, você não faz uma burrice. Você percebeu? É um paradoxo, é a dissonância cognitiva. Então eu simplesmente parei de consumir. Falei, não tem mais sentido eu consumir isso, além do adoçante ter um aspecto que no nosso cérebro ele entende o adoçante como açúcar. Então ele entra aqui como açúcar. Aí você consome. Aí o cérebro fala, caceta, é isso, é energia, açúcar, tenho aqui açúcar. A papila gustativa identificou como açúcar, como energia, como carboidrato, e o cérebro fala, é isso aí que eu preciso. Aí ele fala assim, tá digerindo, né? Aí ele, cadê? Me dá o açúcar, preciso da energia. Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Não vem o açúcar. Cadê? Não vem. Cadê? Não vem. Cadê? Não vem. Você fica com fome o dia inteiro. Então você percebe que você consumir adoçante não te faz bem mentalmente também? E por isso que talvez você tenha fome o dia inteiro, que você fica aí com esses produtinhos fit cheio de adoçante, ou enche o seu café contaminado, tradicional extra forte de adoçante, e passa mal com a azia do café, te dá dor de cabeça, destrói o seu intestino, e você ainda fica com fome o dia inteiro. Aí come um biscoito com gordura vegetal hidrogenada. Aí ferrou, né? Então tudo isso me fez não consumir mais esse produto. Aí eu venho aqui no final para falar da parte de terrorismo alimentar. Como eu falei já sempre, diversas vezes para vocês, não tem terrorismo alimentar aqui. Eu, de vez em quando, de vez em nunca, consumo isso daqui. Porque eu sei que é um ultraprocessado. E lembra que eu falo para vocês que a gente consumir isso daqui apenas, no máximo, 10% da nossa alimentação, tá tudo certo. É algo que realmente não é a coisa mais incrível para o seu organismo, mas não é veneno. Ele pode ir deteriorando o seu organismo com o tempo, se consumido em excesso. Mas de vez em quando não tem problema. Então na estrada, às vezes, eu tenho problema com estrada, eu sinto sono, é uma dificuldade para mim. Esse é um dos motivos de eu não gostar de dirigir, etc. Então, de vez em quando eu paro na estrada, ou eu consumo um expresso, ou às vezes um café com leite, ou às vezes eu pego um desses aqui zero, um Red Bull zero e tomo na estrada. Outro dia a gente foi trabalhar, virar a madrugada lá, trabalhando lá com a equipe e tal, não sei o que. Cara, tinha um Red Bull lá, eu falei assim, não quero nem o zero, eu quero o normal mesmo, porque eu quero o açúcar dele. Eu quero a cafeína, ali o power de cafeína e ainda quero o açúcar para energia. Eu, se eu não me engano, naquela madrugada eu tomei 2, eu durmo 8h30, 9 horas da noite, aquele dia eu tive que virar a madrugada num domingo, então imagina. Aí eu precisei ficar acordado, fui ali, meti um power desse daí, mas no dia seguinte meu organismo já sentiu, juro por Deus que eu já senti no meu organismo, o intestino já não estava muito legal, 2D daqueles ali e tal, mas é um dia como uma exceção. Então, nesses casos, não tem problema, porque o controle que você tem que ter é diário. E por isso que eu tenho uma aula grátis, né, que eu te mostro como você pode consumir com mais praticidade, organização, comida de verdade todo dia, técnicas de congelamento. Tem uma aula grátis que eu fiz aqui, tá aqui no canal, tá aqui na descrição desse vídeo, inclusive, é o primeiro link. Terminou aqui esse vídeo, já estamos no finalzinho, é só clicar aqui e assistir essa aula para você consumir comida de verdade todo dia, com muito mais praticidade na sua casa e recorrer o mínimo possível a ultraprocessados. E aí, curtiu esse vídeo? Até amanhã, até a próxima prateleira, às 7 horas da manhã, a gente está aqui de volta.